Bom dia, sétimo ano. Hoje daremos início ao grupo 6, né? Esse conteúdo ele fala sobre sistemas de equação do primeiro grau e vamos dar início ao módulo 91 que fala sobre equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá bom? Então acompanhem comigo o conteúdo, tá bom? Do módulo 91 e vamos entender então o que seria uma equação com duas incógnitas. Já sabemos, gente, que incógnita trata-se de um valor desconhecido. E para a gente entender esse termo, vamos pegar essa situação problema, ó. Começo do ano, a gente vai lá na papelaria, compra material escolar novo, né? A menininha aqui, a Letícia, ela comprou 4 lápis e 2 borrachas e ela gastou R$ 20 com essa compra. Eu poderia escrever essa compra que ela fez utilizando uma expressão algébrica. Eu posso substituir o lápis por uma letra e a borracha por outra. Então, se eu falar que o lápis é a letra X e que a borracha é a letra Y, eu posso dizer que 4 vezes X, que seria 4 vezes o preço do lápis, porque nós temos 4 lápis, mais 2 vezes Y, ou seja, 2 vezes a quantidade de borrachas, resultou em R$ 20. Então, aqui, pessoal, nós temos uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tem igualdade, tem duas letras diferentes. Mas e agora, gente? Será que só com essa informação eu consigo determinar o preço do lápis e o preço de uma borracha? Pensem aí um pouquinho. Pessoal, eu posso até conseguir, mas eu tenho inúmeras possibilidades para que isso aconteça. E vamos analisar agora este quadro para a gente poder verificar. Se eu falar que a borracha, aliás, que o lápis custou R$ 1 e que a borracha custou R$ 8, a hora que eu substituo na equação, ó, no lugar de x por 1 e no lugar de y por 8, 4 vezes 1 é 4, 2 vezes 8 é 16 e 4 mais 16 dá R$ 20, gente. Mas eu poderia também falar que o lápis custou R$ 2 e a borracha custou R$ 6, substituindo também dá R$ 20. Eu ainda poderia falar que uma custou R$ 3 e que a outra custou R$ 4, né? A caneta, aliás, o lápis 3 e a borracha 4. Poderia ainda colocar número decimal, falando que a borracha custou R$ 3 e que o lápis custou R$ 3,50. Gente, eu poderia ainda aqui tentar várias outras possibilidades, né? Então, a gente já verifica que para resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá faltando alguma coisa aí para eu poder achar o valor de x e y, que é o que aprenderemos na próxima aula. Por enquanto, a gente vai conhecer como se dá esses resultados, né? Da forma que eu dei aquela equação, né? 4 vezes x mais 2 vezes y igual a 20, sendo x o lápis e y as borrachas, eu obtive várias respostas. Essas respostas, pessoal, a gente chama elas de pares ordenados. A maneira da gente dar essas respostas é na forma de um par ordenado. Lembra desse conteúdo? E um par ordenado, gente, ele sempre aparece da seguinte forma. Dentro de um parênteses, sempre o valor de x primeiro e o valor de y depois. Então, se eu considerar aqui, ó, esta igualdade, né, aonde x é 1 e y é 8, para eu dar esse par ordenado, eu vou colocar 1 e depois o 8. Lembrando que o que separa, gente, um valor do outro é o ponto e a vírgula. Porque se a gente coloca só a vírgula, pode se misturar e se confundir com o número decimal. Então, coloco x, ponto e vírgula, o valor de y. Então, é dessa forma que a gente organiza. Mas por que tem que ser o x primeiro, gente? Porque se a gente mudar de ordem, por exemplo, se eu falasse que x era 8 e y era 1, a hora que eu substituísse aqui ia ficar 4 vezes 8, que é 32, 2 vezes 1, que é 1, e 32, aliás, 2 vezes 1, que é 2, perdão, e 32 mais 2 ia dar 34, já não ia ter a mesma igualdade. Então, eu não posso trocar os valores de um par ordenado, tá bom? Sempre o valor do x primeiro e do y depois. Tranquilo, gente, até aqui?
Então, nós entendemos através de um probleminha o que é uma equação com duas incógnitas e vimos também que o fato de ter duas incógnitas, a nossa resposta, ela é dada na forma de um par ordenado, aonde coloca-se dentro de um parênteses x primeiro, y depois, separa com ponto e vírgula, ok? Bom, pessoal, tudo que eu falei aqui a gente está repetindo, quem quiser pausar para fazer alguma anotação, tá bom? Do que eu já falei está aqui. Para a gente generalizar, né, para a gente falar de uma maneira geral, a gente pode dizer que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é toda a equação que pode ser reduzida nesta forma aqui. Um valor multiplicado por x, então ax, outro valor multiplicado por y, by, igual a c. Então, eu usei o a, o b e o c para representar aquela situação problema, né? Onde o a aqui seria a quantidade de lápis, o B seria a quantidade de borrachas e o C seria o preço pago no final. Então, cada situação vai ter um probleminha diferente, tá bom? Então, A e B são coeficientes e nós já sabemos que coeficientes são números, valores, quantidades. X e Y são as variáveis, né? São os valores que eu posso mudar, ok? E tudo é dado na forma de um par ordenado, x primeiro, y depois. Belezinha, galerinha? Bom, para a gente conseguir entender melhor, a gente tem que fazer o quê? Exemplos, né? Então, nós já vimos que, por enquanto, a gente não consegue resolver esta equação apenas com essa informação. Só que aqui a gente pode fazer o seguinte, determinar dois pares ordenados que sejam solução da equação. Então, eu posso pensar assim, 3 vezes quanto mais outro número resulta em 12. A gente poderia pensar no seguinte, com x sendo igual a 1, atribuindo valores para uma das letras. Então, se x for igual a 1, qual vai ser o valor de y para que essa igualdade se torne verdadeira? Substituindo no lugar de x por 1, ó, fica 3 vezes 1 mais y, 3 vezes 1 é 3. O 3 que é positivo passa lá do lado do 12 negativo, então aqui o y seria igual a 9. Então, deu para entender? Toda vez que eu quero determinar pares ordenados que sejam solução para uma equação, a gente atribui um valor para uma letra, por exemplo, atribuir para x. Sempre valores pequenos, fáceis, né, gente, da gente poder estar trabalhando. Quando eu digo, então, que x vale 1, o y vale 9. Então, esta é uma solução para esta equação, 1 e 9. Poderia atribuir outro valor. Se x fosse igual a 2, eu faria no lugar de x o 2, então 3 vezes 2 que dá 6. O 6 passaria para o outro lado negativo e 12 menos 6 é 6. Então, uma outra solução seria quando o x for 2, o y é 6. E lembra que no quadro anterior a gente viu que tem inúmeras possibilidades? Eu poderia ainda falar, se x for igual a 3, eu poderia substituir, ó, ficaria 3 vezes 3 igual a 12, né? Mais y, perdão, comi aqui o mais y, né? Então, 3 vezes 3 é 9, então ficaria 9 mais y igual a 12. O 9 é positivo, passaria para o outro lado negativo. E 12 menos 9, gente, o y seria igual a 3. Então, nessa possibilidade que eu criei, se o x fosse 3, o y também seria 3. Esse foi o nosso par ordenado, ok? Então, a gente já sabe que desta forma a gente tem inúmeras possibilidades. Belezinha, galera? Bom, agora a gente vai praticar um pouquinho, pessoal. Vocês vão lá na página 360 e 361, vocês farão inicialmente do 1 ao 6, e aí depois vocês farão de tarefinha do 7 ao 9, tá bom? Então eu quero que vocês já peguem a apostila e eu vou falar um pouquinho de alguns deles para vocês não ficarem perdidos na hora de resolver. O exercício 1, gente, que está na página 160, 360, na verdade, ele pede para a gente traduzir as sentenças matemáticas na forma de uma expressão algébrica. Então, eu vou fazer a A com vocês, tá bom?
Pausa, abre a apostila e acompanhem comigo. Na A ele diz o seguinte, o triplo de um número x. O que é o triplo de um número x? É 3x. Então, o triplo de um número x adicionado. O que é adicionar, gente? Somar. Ao dobro de um número y. O que é dobro, gente? É 2 vezes. Ao dobro de um número y, resulta em 16, ok? É apenas para montar a sentença, não precisa resolver. Então, aí no primeiro exercício, leiam, conforme vocês vão lendo, já vai escrevendo a expressão algébrica, a equação, na verdade, né? Porque tem uma igualdade. Tranquilo? Já no exercício 2, pessoal, ele deu duas equações, na letra A e na letra B. E ele deu um par ordenado. O par ordenado que foi dado no enunciado era menos 2 e menos 3. Como que eu interpreto esse par ordenado? Significa que o valor de x é menos 2 e o valor de y é menos 3. Ele deu 2 itens para a gente verificar, dentre esses 2 itens, qual deles esse par ordenado é solução. O que fazer então, pessoal? Substituir. Olha como vai ficar a letra A de vocês. Aí na letra A, no exercício 2, vocês têm 2x menos 3y, que é igual a 1. Vocês vão vir aqui no lugar de x, então vai ficar 2 vezes menos 2, agora menos 3 vezes o y, e o y vale menos 3 também. E vamos verificar se o resultado disso aqui vai dar 1, para ver se ele é par ordenado, certo? Acompanhem esse aqui comigo, ó. Menos com mais é menos e 2 vezes 2 é 4. Menos com menos é mais e 3 vezes 3 é 9. Gente, será que isso aqui dá 1? 9 menos 4, na verdade, dá 5, né? E 5 não é igual a 1. Gente, o que acontece aqui? A gente tem uma informação falsa, ok? Então, a gente já sabe que a letra A, esse par ordenado, ele não é solução. Então, agora vocês vão verificar e substituir na letra B. Não é para falar, já que na A não deu, na B é. Porque pode ser também que não seja, mas pode ser que seja. Então, vocês substituam da mesma maneira que eu substituí na letra A, tá bom? Só que na outra equação dada. Exercício 3, vocês vão ler com bastante atenção, tá bom? Que é um exercício da Olimpíadas Brasileira de Matemática, tá bom? E os demais seguem a mesma linha de raciocínio, tá bom? Para a gente substituir, né, os valores dados. Façam com muita atenção e empenho, tá bom, pessoal? Anotem se vocês tiverem dúvida. Se dentro desses 50 minutos que nós temos de aula, vocês concluírem até os 6, já adianta a tarefinha, faz do 7 ao 9, tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra para tirar as dúvidas. Beijo e até mais!